E nossa, a minha vida virou outra. A minha vida melhorou demais. A minha pressão estabilizou em 12/8 e eu abri mão da medicação. Então hoje a minha vida é muito melhor. Sem uso de medicamentos, encapsulados, chás, exercícios, dietas e métodos que não funcionam para o cérebro. Não é igual a todas as mentiras milagrosas que você está acostumado a ver por aí, que não funcionam. É algo que provavelmente você nunca ouviu falar. Eu, mais do que ninguém, sei como é ficar desacreditado de tudo. Passar anos e anos com a pressão alta e sem saber o motivo. Você perde as esperanças de que ela pode voltar ao normal. Mas saiba que você não nasceu hipertenso. Em algum momento, sua pressão começou a ficar alta acima dos níveis normais, mas isso pode ser revertido. Você vai aprender rapidamente aqui qual é o único causador que está fazendo sua pressão arterial subir e como eliminá-lo em poucos dias com um simples passo a passo. No Japão, a expectativa de vida é de quase 100 anos. São o povo que mais vive no mundo. Os japoneses também são o povo que tem menos hipertensos no mundo. E nos últimos 30 anos, o Japão foi um dos países que tiveram redução no número de hipertensos, enquanto o resto do mundo dobrou esse número. Sabe o que é mais curioso? O Japão é um dos países que menos tomam remédios para a pressão alta do mundo. E como isso é possível? Qual é o grande segredo que os japoneses fazem para viver tantos anos? Qual é a grande mágica? A indústria farmacêutica sabe que essas medicações que você toma para hipertensão, com o tempo, destroem seu organismo por dentro e vão deixando sua imunidade cada vez mais baixa. E quando sua imunidade está baixa e seu organismo sem defesas, você sabe o que acontece? Vírus e bactérias ganham mais força para agir em seu organismo. Porém, existe uma superbactéria que provavelmente você nunca ouviu falar. E ela é a única responsável pelo descontrole na pressão arterial. Em especial, é a maior inimiga de quem possui pressão alta. Uma inimiga silenciosa que está nesse exato momento no estômago de 70% da população mundial. Sim, 70% do mundo inteiro, segundo pesquisas da OMS. Organização Mundial da Saúde. Ela pode parecer inofensiva no estágio inicial, porém, com o passar do tempo, ela evolui. E a evolução dessa bactéria, preste atenção, libera toxinas na corrente sanguínea que aumentam em até 4 vezes o descontrole na pressão arterial. Sua pressão acorda sempre altíssima. À noite, e principalmente no frio, ela não para de subir. Você trocou várias vezes seu remédio para a pressão. Toma 1, 2 ou mais de 3 tipos de medicamentos para a pressão. Mesmo assim, eles não funcionam ou parecem ter pouco efeito. Saiba que essa bactéria pode estar evoluindo e liberando toxinas prejudiciais em sua corrente sanguínea. Entenda de uma vez por todas. Sua pressão não está alta frequentemente por culpa do sal, nem de sua alimentação, não é por culpa da cerveja, do cigarro e nem mesmo por falta de exercício. E definitivamente não é por causa do estresse, ansiedade ou qualquer fator emocional. Não tem nada a ver com isso. Esses são apenas fatores momentâneos que sobem a pressão arterial somente com duração de poucos minutos e não durante um dia inteiro, e também não durante anos. Você não libera estresse enquanto dorme. E por que sua pressão acorda alta? O que faz ela subir? Você não come sal o dia todo, você não se alimenta erradamente todos os dias, e por que sua pressão ainda continua subindo? Existem milhares e milhares de pessoas que não praticam exercícios físicos, que bebem cerveja, que fumam, que estão acima do peso, e até pessoas com a idade acima de 70 anos que não possuem pressão alta. Você não tem culpa nenhuma do que está acontecendo em sua pressão. A culpa só será sua se você sair desse vídeo sem antes aprender como eliminar definitivamente essa única bactéria que está liberando toxinas que estão fazendo sua pressão subir. Há uma única forma de acabar com esse descontrole em sua pressão arterial de uma vez por todas. Vou mostrar para você, aqui nos próximos segundos, como os japoneses já fazem isso naturalmente e por isso têm a menor taxa de pressão alta do planeta e vivem quase 100 anos. Essas são mais algumas pessoas que fizeram um passo a passo simples exatamente como mostrei. Pessoas de todas as idades, com 30 e com mais de 70 anos. Pessoas acima do peso e muitas com outros problemas relacionados à pressão alta. E também diabetes. E em poucos dias a pressão de todas elas não subiu mais. Sem uso de medicamentos, encapsulados, chás e exercícios para o cérebro que não funcionam. Mas eu não me escondo porque não tenho medo. Eu mostro meu rosto pois apenas digo a verdade. Estou mostrando resultados reais de pessoas. Corro grandes riscos de ser ameaçado e até morto por essas pessoas que mentem para você. Mas vou correr esse risco, pois se alguém alguns anos atrás tivesse me ensinado o que sei hoje, eu não teria perdido a pessoa que eu mais amava terrivelmente por culpa da hipertensão. Muitas pessoas visitam meu consultório em Minas Gerais, pessoas de todos os países. Para todos isso funcionou igualmente, independente se estava acima do peso ou não.
independente de sua idade ou alimentação, e também independente se fuma ou bebe ou não pratica exercícios físicos. Com o que vou te revelar aqui, será impossível você não conseguir. Quem seguiu esse meu passo a passo simples hoje não tem mais esse problema. A partir de hoje você vai parar de ter medo de toda vez que for medir sua pressão arterial, tomar um susto e ficar desanimado pois não vê uma solução. Você não vai mais dormir preocupado se irá acordar vivo no outro dia ou terá um infarto ou um AVC enquanto dorme. Você vai economizar tempo e dinheiro com consultas em hospitais e clínicas e muito dinheiro todos os meses e anos com medicamentos para pressão alta. E quem sou eu para saber de tudo isso? Me chamo Pedro Garcia, tenho 48 anos, sou graduado e doutorado em angiologia na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Me formei em 2013 e atuo há 9 anos na profissão. Apesar de eu ser doutor, eu vim de família muito humilde. Já tiveram dias na minha casa que não tinha nada para comer. Eu virei doutor graças a muito estudo para entrar para uma universidade americana e também ao grande sacrifício dos meus pais. Bem, agora irei te mostrar que bactéria é essa e como o método que estou usando para eliminar ela e suas toxinas prejudiciais está fazendo a pressão alta de meus pacientes não subirem mais. E também fará a sua parar de subir definitivamente. Por conta da pandemia, morei no Japão de 2019 a 2021. Fui viajar com minha esposa no final de 2019 para Kyoto, a convite de um amigo que também era médico e trabalhava lá. Foi então que começou a pandemia da Covid-19 e ficamos presos. Aeroportos todos fechados. Não conseguimos voltar para casa. Eu e minha esposa só tínhamos dinheiro para apenas 2 semanas e bateu um grande desespero. Então passou um mês, já era janeiro e ainda estávamos lá. Estávamos nos mantendo apenas com a ajuda de meu amigo, sem esperanças que as coisas voltariam ao normal. Foi aí então que começou a quarentena. Um dia as ruas estavam lotadas e no outro uma cidade fantasma. Apenas hospitais e clínicas continuaram funcionando. Esse meu amigo então conseguiu uma vaga temporária para mim na clínica para idosos, onde ele trabalhava, para eu conseguir ganhar algum dinheiro para manter a mim e minha esposa até tudo voltar ao normal. No começo foi bem difícil, mas consegui aprender o básico em japonês para trabalhar. Nesse tempo trabalhando lá, pude perceber algo em comum. Atendi muitos idosos fazendo exames e quase nenhum idoso tinha problemas com pressão alta. Fiquei curioso em saber o porquê disso, já que no restante dos países tantas pessoas passavam por essa angústia, inclusive meus pais, e não conseguiam uma solução. Pesquisei sobre isso, mas eu estava com tantos problemas, preso em um país lutando para sobreviver, que acabei deixando de lado. 4 meses se passaram, aeroportos ainda fechados e não conseguimos voltar para casa. Conversei com minha esposa e com minha irmã que iria tomar conta da minha casa em Minas Gerais, e então decidimos morar um tempo no Japão. Ela também conseguiu um emprego. Nesse tempo, em ligação com meu pai, ele me contou que minha mãe estava pior da pressão alta. Os dois eram hipertensos há anos. Minha mãe era a que mais sofria. Ela era saudável e desenvolveu a pressão alta logo após a gravidez do meu irmão mais novo. A pressão dela vivia variando de 16/10 e quando meu pai me ligou, alertou que estava 19/11, mesmo tomando os remédios receitados pelo cardiologista dela. Ela fez tudo o que ele receitou, mudou de medicações várias e várias vezes, chegou a tomar 4 tipos diferentes de medicações por dia, e mesmo assim a pressão dela baixava muito pouco. Parecia que minha mãe estava enxugando gelo. Na época eu não sabia o que sei sobre pressão alta e não podia ajudar. Eu via no semblante triste da minha mãe tentando de tudo e não conseguindo. Ela mudou a alimentação da casa, quase não usava sal, estava fazendo caminhada e estava em forma, e era uma pessoa muito calma, sem preocupações. Não tinha motivo algum para a pressão dela continuar a subir. Ela chegou a participar de vários programas para hipertensão que ela achava nas redes sociais, sendo que não faziam muito efeito. Em 2021, minha mãe tomou a vacina da Covid-19, e a pressão piorou. Meu pai me ligou desesperado pedindo minha ajuda. Consegui na clínica 30 dias de licença. Vim para Minas Gerais, no Brasil, para cuidar dela juntamente com meu pai. É muito difícil para mim lembrar disso, mas eu irei falar para você para ficar de alerta, que com pressão alta não se brinca. Nós voltamos do hospital pois minha mãe estava tendo que injetar na veia medicação para pressão. Já era tarde da noite. Minha mãe foi dormir com meu pai e eu no quarto com meu irmão mais novo. E de manhã... é muito difícil lembrar disso. Minha mãe amanheceu morta do lado do meu pai. Ela teve um AVC tão forte que os olhos dela parecia que estavam sangrando de tão vermelhos. Esse foi o maior trauma da minha vida e do meu pai. Eu, chorando, tive que mentir pro meu irmão e levar ele pra minha irmã. Eu tive que entupir meu pai de 63 anos com calmante para ele não ter um infarto. Na autópsia,
foi dito que 3 vasos sanguíneos se romperam na cabeça pela força do sangue. E tudo por causa da maldita pressão alta. Eu fui muito forte e estou sendo até hoje. É muito difícil contar isso, mas é para justamente você não passar pelo que eu passei. E foi o medo de perder meu pai, que também tinha hipertensão, que me deixou cego por tentar descobrir o que realmente estava acontecendo com a minha mãe. Porque de jeito nenhum ela conseguia baixar a pressão alta. Eu só conhecia um lugar onde as pessoas viviam anos e quase não tinham esse problema. E era lá onde eu estava morando, no Japão. Prometi para meu pai que iria ajudar ele e tirar ele dessa situação. Voltei para Kyoto, onde estava morando. Eu estava tão abalado com a morte de minha mãe que eu estudava todos os dias para saber qual era o real causador que fazia a pressão arterial dela subir. Eu nunca aceitei ouvir que a única solução para a hipertensão eram os medicamentos, e que o real causador da hipertensão era o estado emocional, a forma física ou a alimentação. Todos os idosos que visitavam a clínica onde eu trabalhava no Japão, eu fazia algumas perguntas específicas. A grande maioria não tomava medicações, e depois de um tempo comecei a perceber algo em comum que só lá no Japão eles faziam naturalmente. Mas nem passou pela minha cabeça que aquilo era o que fazia a pressão deles ficarem controladas naturalmente sem precisar de medicamentos. Eu visitei algumas clínicas de cardiologia no Japão e conversava com os doutores sobre a hipertensão no restante dos países. Gostaria de entender o porquê a dos japoneses eram diferentes. Eu ouvi muitas coisas, mas um especial me fez muito sentido. Eu ouvi de um homem experiente de 69 anos chamado Ryotaro, um doutor que tive a honra de conhecer e um dos maiores médicos e um ser humano que só faz o bem ao próximo. E o que ele me contou eu irei te revelar agora. Você sabe o que é Helicobacter pylori? Ou dizendo o nome popular, H. pylori? H. pylori? Sabe o que é isso? É uma bactéria que vive aonde? No estômago. Tinha ouvido falar da H. pylori, não sabia o que era. Por que essa bactéria é tão perigosa à saúde? A H. pylori ainda é um ponto de interrogação para a maioria das pessoas. O que pouca gente sabe é que essa bactéria de nome complicado está presente em mais da metade da população brasileira. A H. pylori, né? Essa bactéria que provoca uma série de problemas para a vida das pessoas. Nem todo mundo conhece, né? Nem todo... H. pylori, é isso, doutor? É. Bactéria inimiga número 1 do nosso estômago, Edu. Muita gente nem sabe que ela existe, mas ela está no estômago de 70% da população mundial. Sim, de todos os países, inclusive de onde você está assistindo agora. Essa bactéria foi descoberta recentemente em 1982 por Barry Marshall e Robin Warren. Eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta. A H. pylori inicialmente apresenta poucos riscos. Porém, o maior problema é a sua evolução, que ocorre quando você está com a imunidade baixa. Sendo assim, seu organismo fica fraco e a bactéria ganha força. Ela evolui e se torna uma variante poderosa. E essa evolução da bactéria tem efeitos principalmente na pressão arterial, fazendo ela ficar cada vez mais alta. Os cientistas chamam a variante dessa bactéria de Cytotoxin GNA, mais conhecida como Cytoxin A. Em nenhum lugar da internet é possível encontrar informações bem explicadas sobre essa superbactéria como nesse vídeo. Você toma remédios em excesso todos os dias? Após a vacina da Covid-19, você ficou doente alguns dias ou notou que sua pressão ficou mais desregulada? Após a gravidez, sua pressão passou a ficar alta? Tomou antibióticos nos últimos 4 anos? Saiba que esses são alguns dos motivos que podem ter deixado sua imunidade baixa em algum momento. E assim, livre para a variante Cytoxin A agir descontrolando sua pressão. Existem alguns outros motivos, mas esses são os principais que fazem sua imunidade baixar e deixar seu organismo fraco. Essa Cytoxin A libera toxinas prejudiciais em sua corrente sanguínea que aumentam a força em que o sangue passa pelas suas veias e artérias. E com o tempo, essa força do sangue passando constantemente em suas artérias fazem elas ficarem cada vez mais estreitas e apertadas, fazendo seu sangue ter menos espaço para circular e logo fazem a pressão aumentar. Você provavelmente já fez isso. Pegou uma mangueira para lavar algum lugar, seu carro, sua varanda, e apertou a ponta dela para que a água saísse com mais força. É exatamente isso que acontece com suas veias e artérias. Quanto mais apertadas, mais rápido e com força o sangue passa. E agora, uma das maiores perguntas que podem estar passando pela sua cabeça nesse exato momento. Por que os remédios para hipertensão, encapsulados e chás, não eliminam a Cytoxin A e suas substâncias prejudiciais? Você já deve ter reparado nisso. Os remédios para hipertensão, encapsulados e chás caseiros fazem efeito por poucas horas e depois de 8 horas mais ou menos, vão perdendo o efeito, parando de funcionar, fazendo você precisar tomar outra dose, certo? Então, isso é porque eles servem apenas para o controle momentâneo, e não como um tratamento definitivo. Os encapsulados, chás e medicações têm 2 efeitos principais. Número 1, diurético.
que limpa seu organismo de impurezas e toxinas na corrente sanguínea que fazem sua pressão arterial ficar desregulada. Número 2. Dilatador, que dilata suas veias e artérias, expandindo o espaço nelas para o sangue circular com mais facilidade. Porém, o maior problema é que esse efeito dura apenas 8 horas. É um ciclo sem fim. Você toma de 8 em 8 horas medicamentos e chás para limpar seu organismo de toxinas prejudiciais que nunca param de ser produzidas. A maior falha é que esses tipos de medicações encapsulados para o controle de pressão alta não eliminam o que faz a pressão subir. Eles apenas eliminam as toxinas e não a bactéria que está produzindo essas toxinas prejudiciais. Eles não acabam com a raiz do problema. E por isso a citoxina A continua e vai continuar produzindo essas toxinas que fazem sua pressão arterial subir. Por muito tempo pensei nisso e cheguei a uma conclusão. Eles querem que você continue com a sua pressão alta. E sabe por quê? Enquanto você tem pressão alta, você gasta com medicamentos e encapsulados. Enquanto você é hipertenso, você gasta com planos de saúde e consultas. Enquanto você sofre, alguém nesse momento está ganhando muito dinheiro. Muitas pessoas não conseguem enxergar, mas existe um mercado bilionário em cima das doenças. Você pode até acreditar que a pandemia da Covid-19 veio dos morcegos lá da China e que foi algo acidental. Mas saiba que o mercado de vacinas faturou quase $500 bilhão com mais de 6 milhões de mortes. A hipertensão é a doença que mais mata pessoas no mundo e também é a mais lucrativa do mundo para as indústrias. O próprio losartan, que foi um dos muitos medicamentos com alerta cancerígeno, faturou quase $1 bilhão só no ano passado. Segundo o bioquímico Richard Roberts, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, a indústria farmacêutica trabalha pelo doente crônico, que vive com a doença, não pela cura. Ou seja, eles trabalham para a sua doença se manter controlada e não para curar você. Segundo ele, elas bloqueiam medicamentos que curam, porque não dão lucro. A cura não é o melhor negócio. A indústria não pensa em você, mas sim nos acionistas. Não seria muito mais inteligente esses medicamentos encapsulados da pressão alta tratarem e acabarem com o problema na raiz, apenas eliminando a variante citoxina A? A resposta é sim, mas eles não vão fazer isso. Esse também é um dos motivos de você nunca ter ouvido falar disso em televisões ou em rádios. A mídia só fala de mortes e doenças nos últimos tempos. Você viu no começo deste vídeo. É assim que eles ganham bilhões. Com a morte, o caos e mantendo o silêncio sobre descobertas que revertem e solucionam doenças. Existem muitas doenças que já têm solução definitiva, mas se você tem esperanças que verá isto que estou te mostrando noticiado na televisão como um milagre, você morrerá esperando. Por muito tempo, eu procurei por toda a internet se existia algum tratamento natural igual estou ajudando meus pacientes, especificamente para a hipertensão, que eliminasse essa citoxina A e suas substâncias permanentemente, e que também fizesse a restauração dos danos causados nas veias e artérias em pouco tempo, e não encontrei nenhum. Então saiba que apenas aqui você vai conseguir encontrar este tratamento único, que é extremamente eficaz para eliminar qualquer descontrole na pressão alta de forma definitiva. Você se lembra quando eu disse que os japoneses fazem algo em comum do restante dos países? Então, diferente de todo mundo, os japoneses têm uma alimentação única. Mesmo sem perceber, eles consomem em sua alimentação alguns tipos de substâncias que deixam o organismo deles quase indestrutíveis. Assim, qualquer tipo de bactéria ou toxinas prejudiciais causadas por ela não sobrevivem. Eu estudei quais eram as vitaminas, os antioxidantes naturais e todos os compostos benéficos que as pessoas com mais de 60 anos consumiam. A partir disso, comecei a filtrar quais desses nutrientes agem especificamente na circulação sanguínea, dilatação de veias e artérias e possuíam princípios diuréticos. Então comecei a trabalhar em um polivitamínico. Diferente dos medicamentos, ele é um polivitamínico natural inibidor. Enquanto as medicações, encapsulados e chás caseiros têm poucas horas de duração, que seria de 8 em 8 horas, provocar o efeito diurético, que seria a vontade de você urinar constantemente para limpar seu organismo de impurezas e toxinas, e o efeito dilatador, que seria expandir seus vasos sanguíneos temporariamente para seu sangue circular melhor, o polivitamínico natural inibidor age diferentemente. Os efeitos dele são para eliminar diretamente a citoxina A, que está produzindo as toxinas prejudiciais em sua corrente sanguínea. E assim, essas toxinas vão parar de ser produzidas definitivamente. Com essa bactéria variante eliminada e suas toxinas prejudiciais não sendo mais produzidas, suas veias e artérias vão parar de se fechar permanentemente e voltar para seu tamanho original. Assim como é possível uma ferida se abrir em sua pele e em poucos dias ela se regenerar, o polivitamínico trabalha para a recuperação dos danos causados devido à constante dilatação dos vasos produzida pelos medicamentos.
Sendo assim, é um polivitamínico 3 em 1. Ele elimina a citoxina, fortalece o organismo e reverte os efeitos colaterais causados pelos medicamentos. Esse polivitamínico natural é formado por poucos ingredientes, e cada um desses ingredientes tem uma função específica. Esse inibidor natural só é preciso ser tomado uma vez no dia na parte da manhã, 2 horas antes de sua refeição matinal. E esse tratamento dura somente 15 dias. Nos primeiros 11 dias, os resultados já são surpreendentes. Esses poucos ingredientes são fáceis de encontrar e baratos. Por menos de R$10 você consegue uma quantidade para mais de 10 dias. A primeira pessoa a tomar foi meu pai. Ele tomou 15 dias como descrito no tratamento e parou. No 10º dia a pressão dele já não passava mais de 13/8 e antes a pressão dele era 19/11. Hoje eu faço a medição do meu pai e é cravada em 12/7, 12/8. Não passa disso. A pressão alta sem freio a longo prazo só tem apenas 2 caminhos. Número 1. Ficar numa cama após ter um infarto ou AVC, dependendo de pessoas para cuidar de você pelo resto da vida. Número 2. Uma morte triste após anos e anos consumindo medicamentos que não resolvem seu problema e só destroem suas artérias. Qual escolha você vai fazer hoje? O tratamento dura apenas 15 dias. Você está a poucos dias de se libertar totalmente desse pesadelo. Você não precisa carregar esse mal que está fazendo sua pressão subir e que leva milhares de pessoas até a morte. Daqui a 10, 15, 20 anos, você vai olhar para trás e agradecer ou se arrepender da escolha que está prestes a fazer? Bom, você receberá o acesso em nossa plataforma de como preparar passo a passo o polivitamínico natural Navitan 31, que é como batizei o vitamínico natural 3 em 1. Esse tratamento está dividido em um manual de 3 módulos simples. Módulo 1, início do tratamento, introdução. Você receberá orientações de especialistas. Receberá o manual de como tomar, o horário e do que não fazer. Módulo 2. Navitan 31. Modo de preparo. Você receberá o manual dos ingredientes da fórmula Nativan. Como preparar o passo a passo, assim como todas as pessoas que usaram e eliminaram definitivamente a pressão alta. Módulo 3. Resultados finais. Fim do tratamento. Você receberá recomendações de pós-tratamento de especialistas. E tudo isso bem explicado, com fácil acesso e disponível para visualizar e baixar a qualquer momento em nossa plataforma, no celular, computador ou tablet. Você também está recebendo um bônus especial gratuito, um tratamento único que é específico para a impotência sexual e também para a prevenção. A pressão alta é uma das maiores causadoras da perda de ereção masculina e da perda de libido feminina. Esse bônus contém uma fórmula natural específica para homens e outra para mulheres. Ela fará a normalização da circulação sanguínea nos órgãos reprodutores e reverterá os danos causados pelos medicamentos no membro. Esse tratamento foi desenvolvido para todas as idades, tudo com orientações bem explicadas de médicos parceiros especializados no assunto. Este tratamento vale R$250, mas você receberá gratuitamente. Bom, tenho certeza que estes tratamentos que foram mostrados vão mudar sua vida, assim como mudou de todas as pessoas que foram mostradas nesse vídeo, e como prometido, irei revelar agora qual será o valor do seu investimento. Nas melhores clínicas e hospitais por onde trabalhei, diversas pessoas que foram transformadas com este tratamento para pressão alta, ao conversar comigo, falavam que pagariam até R$2.000 por um tratamento como este. E que isto era o quanto elas gastavam com consultas, medicamentos, dietas e coisas que não faziam efeito e sua pressão continuava alta sem solução. Mas eu nunca cobraria um valor assim para você. Por mais que eu saiba que se livrar de um problema como esse vale muito. Este tratamento não foi criado por conta do dinheiro, e sim para ajudar minha família. E depois descobri que podia ajudar muito mais pessoas. E agora eu quero ajudar você. Então fique tranquilo. Darei um desconto muito grande. Não quero que o dinheiro seja um problema para você mudar sua vida hoje. Não será cobrado nem metade desse valor, que seria R$1.000, e nem mesmo R$500, que seria mais que justo para esse tratamento, mais um bônus especial gratuito que você vai receber. O valor do tratamento inicialmente era de R$350, mas baixei mais ainda esse valor em um preço inacreditável, para te dar uma oportunidade única, que ficará disponível por pouco tempo na página de inscrição do tratamento. E quando esse tempo na página chegar ao fim, o valor retornará a esse preço original. Então aproveite essa promoção agora antes que o tempo acabe. Você levará hoje o pacote completo para hipertensão Navitan 31, mais bônus gratuito em potência sexual e prevenção, somente agora, por apenas R$197 e nada mais.
E atenção, você pode experimentar esse tratamento sem medo, pois nessa promoção estamos dando uma tripla garantia para nossos novos membros do tratamento. Experimente o Navitan 31 por 30 dias. Garantimos o funcionamento. E se nesse período, por qualquer motivo, você não achar que é para você, ou se nos primeiros 20 dias sua pressão não estiver estabilizada em 12 por 8, você poderá entrar em contato diretamente comigo e com prazer te devolverei cada centavo seu investido, sem perguntas e sem aborrecimentos. Clique agora no botão abaixo desse vídeo. Fique tranquilo, você será levado a uma página de pagamento segura e criptografada com selo de verificação do Google. Mas seja rápido, se o botão abaixo estiver verde é porque o valor promocional ainda está ativo, mas se ele aparecer vermelho, significa que o desconto especial terminou. Então corra! Por apenas R$ 197 você vai mudar sua vida. É a escolha em que você se orgulhará no futuro por viver mais anos. Agora tudo depende unicamente de você. O botão abaixo desse vídeo tem o poder de mudar seu futuro, mas chegará o dia em que isso não poderá mais ser mudado. Hoje, nesse exato momento, existe uma pessoa em algum lugar que daria tudo para ter a oportunidade de se livrar deste mal, mas é tarde demais e não tem mais reversão. Não brinque com essa doença traiçoeira. Cerca de 47 mil pessoas morrem por dia no mundo com infarto ou AVC por culpa da pressão alta. São 2.000 pessoas por hora. Sintomas como a dor de cabeça, dor no peito, dor na nuca, vista embaçada são alertas em que essa doença já está super avançada. Tome essa decisão, clique no botão abaixo e acabe com isso de uma vez por todas. Pois bem, tenho certeza que você sabe o que é melhor para você. Se você chegou até aqui, você se importa com sua saúde. Tenha uma boa vida e parabéns pela sua vontade de viver.